Alô, alô. Agora tá, né? Alô, pessoal. Agora tá saindo o áudio. Olha aí. Tô esperando. Oi, som, som. Ah, Aleluia! Boa noite, vai. pessoal! Pareceu, pareceu até o Zé batendo no microfone. Tum, tum. É que eu configurei tanta coisa, mas não configurei o áudio. Pode. Vamos pôr aqui na janelinha, né, ó? Uhum. Aí. Oi, Olha. gente! Olha eu aqui. Participação especial da Val. Hoje ele tá no meu estúdio, viu? É, por isso. Prestei para ele, para a gente ficar juntinho, aparecer aqui mais, mostrar as telas. Ele vai pintar um pouco, daqui a pouco a gente vai mostrar as telas quando tiver mais gente, tá bom? Carlos Venturi, Carlos Vitulino. Boa noite, Zé. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sai. Como é que é? Saiam. Não entendi. Boa noite, Amilson Gomes, Márcia Cristina, Maria Vone, Marivone, Maribone. Carlos Mônia. Quem Vituli, será essa Mônia? Leise Martins, Boa Saia, noite. certo? Hã? Saia AM Rodrigues. Saia AM Rodrigues. Boa noite. Márcia Cristina, boa noite. Rosas do Brasil, boa noite. Boa noite, Shirley. Hoje eu tô aqui no ateliê da Val. Boa noite, Shirley. Sejam todos bem-vindos. Vai lá. Marivone, Amorim, olha, a Val estava com saudade. Pois é, né? Estou aqui. Pois é. A faixa ali, vamos tirar ela. Não está aparecendo nada aqui. Vou pôr lá na pintura logo, né? Alda Lemos, boa noite, Alda. Tem um quadro para mandar para você essa semana. A gente vai atualizar tudo. Um para tio, do Júnior também. É. Obrigado pelos joinhas. Quem não deu, ó. Elizabeth Henrique, boa noite. Aldeci Rego, boa noite. Shirley, boa noite novamente. Beijinho de saudade. Oi, Júnior. Pronto, né? Vamos começar, né? Antônio Matos, boa noite. Simone, rapidinho, Zé. Simone Bergamo, boa noite. Quer sentar aqui? Júnior Garcia, boa noite. Oi, Júnior. Senta aqui. Não, você vai Mas, pintar. se quiser, mas você fica de Já lá. terminei. Então, gente, vamos começar a pintança. Eu tô meio atrapalhado que eu tô no estúdio da Val. Mas vai dar tudo certo. Aí. Daqui a pouco tem Black Friday das telas. Então vamos continuar, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tá travando não, né, Val? Não, tudo certinho. Oi, Wagner, boa noite. Boa noite, meu amigo Wagneiro. Meus amigos em geral, né? Boa noite. Esperamos que dê tudo certo, né? Os pincéis, Boa então a noite, nossa Sidney. tintinha, nosso queroseninho, né? Vamos colocar aqui no potinho. Eu tô pintando de pé hoje, que nem eu fazia antigamente.
Mas dá pra sentar. Hum? A cadeira é altinha, dá pra sentar. Não, mas fica ruim. Problema. Não faz pena. A gente vai continuar aqui agora fazer os fundos, né? Esse quadro aqui ele não é tão rapidinho, não, mas a gente faz. Porque nós somos teimosos, né? E gente teimoso consegue as coisas. Nem que seja aprender como é que é, Val? Aprender que determinada coisa não dá mesmo. É verdade. Tá ótima a iluminação, ó. Pois é, né? Hoje tá beleza, né? Cadê a minha paletona que eu ganhei da Val? Que quase que dá pra cobrir uma casa com a paleta. Oi, Isa, boa noite. Obrigada pela presença. Como eu tô no cantilê da Val, eu peguei qualquer tinta que tinha lá. Hoje nós não vamos fazer aquela frescurinha de só tinta, quatro cor. Hoje o que tiver na mão, agora nós vamos pegar. Entendeu? Sem frescurite hoje. Boa noite, Carlos Antônio, Angela Regina, Júnior Falar nisso, Garcia. eu não peguei a tinta que não é precisa mesmo, que é o rosa. Me dá bem aí minha maletinha de tinta, tá bem embaixo. Essa bem aqui, ó. Tá entendendo o olho, mulher. A minha, né? Tô brincando, eu sei, eu até vi esse saco. Tô sabendo. Nojenta, ó. Aí. Já temos o nojenta. Vou pôr aqui o nojenta. Então, ó. Ocre, branco, vermelho, vermelhão aí, qualquer, magenta. E a gente já vai começar a fazer aí os galhos dessa. Ah, já vamos começar a fazer os galhos, as folhas. Primeiro vamos fazer o tronco, né? Quando a gente pega as tintas, assim, traz não sei da onde, a gente pensa que pegou tudo, mas a hora que vai precisar é a primeirinha. A gente quer o que já não tem. Olha o que é. Hum? Preto. Preto tá aqui. Põe um pouquinho de preto. Põe um pouquinho de. Tá. Preto, um pouquinho de azul. Põe aqui azul da Prússia. Ó, lembrando que hoje nós estamos fazendo com qualquer tinta que está na frente. O esquema hoje não é de Misturinha. mistura de fazer só com quatro cores, aquela frescuretinha. Então a gente vai misturar aqui um cinzão escuro, quase preto. Ixi, ainda tem uma coisa aqui que tem que fazer. Tem que, tem que travar o foco da câmera. Sorte que isso dá para fazer aqui. Mesmo lá começado já. Vamos ver se travou no lugar certo, acho que sim. Então a gente vai fazer os galhos. Vai fazer escuro, a gente vai usar pouca tinta, porque esses vão fazer um rosa em cima, né? E esse galho aqui, gente, vocês podem fazer à vontade. Não precisa fazer retinho para lá, para cá, para lá, para cá, não. Faz curva, faz ele bem à vontade mesmo, assim, para ficar bem naturalzão mesmo, assim, ó. Eu não tô preocupando, assim, ficar muito retinho, não. For bem escura primeiro, né? Pouca tinta pra gente conseguir aí o... Deixa eu ver se o outro pincel é melhor. Pra gente conseguir depois vir trabalhando a cor em cima, né? Esse brancão dessa paleta aqui, acho que tá atrapalhando. A paleta tampa tudo? Não, mas não tem problema, Val. Problema, coloca do ladinho aqui, ó. Eu só tô querendo achar o pincel que vai ser o melhor para te fazer isso. Então vamos
fazer os galhos mais grossos primeiro, né? Bem à vontade mesmo, assim, bem. Aqui tem uns ponta. Quem estiver pintando a tela e tiver dificuldade em ver detalhes, é só colocar os dois dedos sobre a telinha do celular, dar uma esticadinha para as laterais que vai ampliar a imagem do vídeo. Vamos fazer primeiro os galhão mais principais, né? Eita. Não sei de onde que surgiu esse branco aqui. Rapaz, vou tirar Aonde? aqui. Já saiu um brancão lá no meio das coisas. Ah, tá. Do nada, assim. Boa noite, Adriano. Pensei que o telhado da Val não Obrigada. fosse assombrado. Parece que é também. Ó, agora a Val que tá lendo os comentários ali. Eu não, o chat aqui não tá aparecendo pra mim. Tá aparecendo, mas tá lá longe. Vamos fazer uns galhos na frente do outro. A gente também tem que tomar cuidado para não fazer só galho pra lá e pra cá. A gente tem que pôr um na frente do outro. Que Pode, bom, Tom, que você está fazendo da garrafa. esse risco aqui eu ainda não passei para vocês. Quem está lá no grupo do Telegram lá pode ficar atento lá que depois eu vou passar. Eu não passei ainda porque não terminou ainda, né, o quadro. Mas hoje, mesmo que não termine, eu vou passar. Vou colocar um pouco de vermelhão aqui para dar uma cor, né, nesse tronco. Um pouco de amarelo, vermelho, fazer uma misturebinha aqui, né? Como a luz está assim, então a gente vai fazer iluminar um pouco do lado de cá. Aproveitar esse que nós já fizemos aqui, ó. Só vamos dar mais detalhe nele, né? Você está dando umas pinceladinhas com um tom pó amarelo. Tô colocando, misturando amarelo, vermelho, a gente vai misturando, de vez em quando a gente dá uma modificadinha, porque o galho da árvore, ela é cheio de cor esquisita, né? Verde, às vezes cinzentado. É A gente não verdade. pode deixar só numa corzinha não, porque não fica muito sem graça. Então a gente vai fazer primeiro os galhão, né? Mais grosso. Fazer bastante galho. Eu não posso pôr muita tinta aqui, que nós vamos trabalhar com rosa em cima, né? E esse rosa, ele vai sujar se tiver muito excesso de tinta embaixo. Então a gente coloca pouquinho, porque daí mesmo que suja um pouquinho que queime, dá uma queimadinha, é bom. Eu vou pegar um pincel de ponta fina, ó, redondo, mas de ponta fina. A gente dá uma olhadinha assim, ó, rela no solvente, só para a tinta ficar um pouquinho mais molinha. Daí a gente vem fazendo os galinhos mais finos. Desse lado aqui, ó, que é o lado da sombra, a gente vem com uma cor bem forte, bem escura. Vocês podem usar aí o verde VC com verde VC com carmim, dá uma corzona quase preta. Mas quem quiser pode usar o preto mesmo, mistura ele um pouco de tinta, com um pouco de outra cor, né, para não ficar preto puro, né. Eu costumo misturar aqui mesmo, já direto na tela, né. Então vamos fazer aqui a sombra do tronco, que é dos... A gente nunca pode esquecer a direção que está a luz. Porque a gente, se fizer um detalhe com a luz ao contrário, gente, às vezes até fica aparentemente imperceptível. Mas a hora que chega uma pessoa que entende, sim, mesmo que ele não fale nada, mas ele sai falando mal, né? Fala, ó, o cara errou lá.
Colocou a luz ao contrário. E aquilo? Estourou alguma coisa lá. Escutei um barulhão ali. Escurecer bem nesse lado de cá. Pra gente criar o volume, né, gente? Agora já vamos começar a dar uns toques de rosa aí. Pra animar, né, gente? Pra tampar esses buracos no fundo aqui. Então, nós vamos fazer um IP rosa, aqueles IP que tem bola. Eu tenho dois pincel aqui que promete ser o pincel certo. Primeiro vamos testar esse daqui. Eu vou colocar o magenta primeiro. Como eu falei, dá uma reladinha lá. Mas é só uma reladinha, não é para deixar aquela tinta aguadona, não. Só para a tinta ficar um pouquinho mais lubrificadinha, né? E a gente vem fazendo a parte escurona da sombra. O que era? O que aconteceu? Já caiu. Ai, a gente vai colocar umas aqui embaixo. Tem que ser pouca tinta aqui, gente, porque senão a gente depois, na hora de fazer a luz disso aqui, não vai dar certo. Então esse pincel aqui parece que está dando o efeito que eu queria. A gente vai colocar aqui nesses pontos que a gente deixou aqui, né? Fechar tudo, ó. Essa paletona aqui, não estou concordando com ela. Vou quebrar ela. Deixar parecendo deixar só um pedaço. Aí. O que eu faço para quebrar? Aê! Só parecia paleta na pintura, né? Todas essas partes que tá com fundo aqui, ó, a gente pode tampar tudo. Fazer uma área bem carregada, né? Esse daqui que eu tô usando aqui, gente, vamos ver. É o magenta. Laca magenta. Ele é da cor fix. Essa é a parte da sombra. Nós vamos fazer depois as luzes. Pegar um pincel maior para render essa parte aí, né? Esse magenta aqui, ele é mais escuro do que os outros. Não dá para usar como magenta, como cor, né, cor base, né? Mas ele é bonito. Depois que a gente fizer as folhas, a gente vê com o pincelzinho detalhando mais galho, né? Tô com dó de gastar o magenta, que esse magenta aqui é naval. Mas depois eu compro outro para ela. Eu não sei como é que tá a imagem para vocês aí, porque não deu, nem configurei aqui as imagens. Porque a gente vai mostrar umas telas aqui, e as telas estão aqui no ateliê da Val. Por isso que a gente está aqui, que eu estou aqui hoje.
Agora é hora de pegar o pincelzinho de novo. Uma reladinha que a gente dá lá. Só uma reladinha no solvente. Não exagera. E aí a gente vem fazendo as bolas. Porque o IP, gente, ele tem vários, né? Mas esses IP que a gente costuma ver por aí, eles têm um cacho de flor. Então forma aquelas bolas. A gente não vai fazer flor por flor cada cacho, né? Cada caixa acho que tem uns 100 flor. Então a gente vai sugerir, né? Claro. Colocar em cima da nuvem aqui para a gente conseguir aí a sensação de dimensão, né? Profundidade, perspectiva, né? Não pode ter dó da nuvem, não. Esse pincel aqui é um pincel que ficou meio arrepiado, mas para esse tipo de coisa aqui é bom, porque a gente coloca lá e ele já dá a sensação que dá bola, né? Que a gente precisa. A Val teve que sair correndo lá, agora o chat aqui não está aparecendo para mim aqui. Daqui a pouco ela vem para ler. Aí, amor, deu tudo certo lá? Tá pingando, mas pelo menos não tá mais fazendo aquela barulheira toda. Nossa, mas tá bonita essa imagem, hein? É, mas ainda tá cruzinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar... Deixa eu separar esse branco aqui com... Você não tem uma espátulazinha aqui não, né, Val? Não. Então vamos pegar um pouco aqui. Vamos agora fazer o rosa claro. A gente vai misturar uma cor intermediária. Não é o mais clarinho, mas também não é o mais escurão. Ó, uma cor intermediária. E vamos já fazendo um volume. Ó. De batida em batida. Não é batidinha não, porque o IP, ele, se vocês olharem, ele tem uns cachos de flores. Então esse magenta aqui é uma Lacra Magenta, o nome dele. É bonito. Você acha ele bonito, Val? Uhum. Eu tô pintando em pé, gente. Tá com dor nas costas. Acho que eu devia ter arrumado mesmo, inclinado aqui. Agora é tarde para fazer isso. Nas partes mais direcionadas para a luz, a gente vai, sim, intensificar mais, né? Lembrando que essa cor que eu estou colocando aqui é a cor intermediária. Ela não é a luz ainda. É uma luz intermediária, né? Uma luz meio termo.
propositalmente, eu vou trazer aqui para cima da montanha, aqui, ó, para a gente ainda reforçar ainda mais a sensação de profundidade, né? Então é isso. Já começou, né? Você viu só com que já deu aquela vida aqui mesmo ainda sem o acabamento final, né, ó? É. Uma cor intermediária para fazer a luz intermediária. Engraçado a iluminação da Val que ficou boa para pintar em tela. Boa noite, Nelson. Seja bem-vindo. Oi, Nelson. Nelson, nosso amigo lá, não. É, nosso amigo. Oi, Nelson. Obrigado pela presença. Daqui a pouquinho vamos mostrar as telas. Black Friday de tela dos Arantes. Oi, Domingos. Boa noite também. Seja bem-vindo. Boa noite, domingo. Pronto, gente. Agora vamos fazer a cor mais clara ainda. Usar praticamente o branco puro, que vai misturar ali, né? E essa vai ser a luz mesmo, né, ó. É lindo esse magenta, não é, Zé? Pois é, esse magenta é Esse daí bonito. foi a Shirley que me deu. É, olha lá, Shirley. Obrigado, hein? Ó, pessoal, agora a gente vem fazendo aquela luminosidade, aquela uma que é o auge da luz, né? E a gente não pode exagerar nessa luminosidade aqui, porque senão ela vai acabar perdendo a graça. Ela que vai causar a sensação de volume. Mas se a gente colocar na quantia certa, senão vai ficar chapadão. Só naqueles pontos onde você sente que o galho evidenciou assim, né, para frente, aí você vem colocando no lado direito, quer dizer, no lado que vem a luz, né? Porque às vezes a luz pode vir do outro lado. Tá ansioso, Júnior? Tá Coitado. bom, ele tá ansioso para ver o Black Friday. Ah, gente, nós vamos fazer um Black Friday, que nós vamos sapecar a telaiada toda hoje aqui, que tá aqui enroscado. Nós não vou mostrar tudo ainda não, tem uns que tá lá embaixo, Val. É. Ainda tem José coisa. Pinho, boa noite, Val, boa noite. Sônia, boa noite, Zé Arantes e Val, que coisa mais linda está ficando. Deus abençoe. Gratidão. Obrigada, meus amores, pela presença. Isso aí, gente. Agora eu vou deixar um pouco lá, não terminei ainda, mas a gente também não vai ficar pasmado no negócio, não cansa. Eu sou assim, sabe? Daqui a pouco eu enjoo de fazer essas matas, essas folhas aqui, eu tenho que espairecer minha cabeça aqui fazendo outras coisas. Pois é. Então, deixa eu te dar um cafezinho. É mesmo. Bota na câmera rapidinho, só para eu mostrar um quadro que vai estar na Black É, nós Friday. levamos Black Rapidinho, Friday. não resiste esperar muito tempo. Aqui, olha lá. Gente, essa mede. Olha que linda, gente. Focou direitinho? Essa mede 50 por 70. Essa tá 240. Pois é, nós estamos Linda, né? sapecando hoje as telas.
Deixa eu ver quem mais. Tem mais uma aqui que eu vou mostrar que eu acho ela lindíssima também, olhem. Tudo que tá muito estourando, né? Ó. Fazer assim. Será que não dá pra mostrar mais Daqui a perto? pouquinho mostro mais. Vou botar um cafezinho para você. Hoje é uma live assim bem agradável. No meu estúdio, nós aparecendo aqui. Gente mostrando a careca. É, hoje é filme de terror misturado com live, né? Porque o Zé tá aqui disposto. Obrigado. Cafezinho para o Zé. Pra vocês, ó. Quem quiser essas duas que eu acabei de mostrar, não falei o preço dessa, né? Qual? Essa daqui, ó, 170. Tá dada, gente. Tamanho 40 por 60. Tem que, tem que, E desse dependendo do lado ângulo. aqui, desse Aí, lado, ó. é. Daqui a pouco mostro mais. Deixa eu ver os comentários. Pintar. Pinta, Zé, bota na outra câmera. Então é isso. Vamos trabalhar um pouquinho aqui nesse tronco agora aqui, né? Primeiro a gente vai fazer uma corzona escura. Então, gente, quem quer comprar quadro barato É é hoje. hoje. Sombra no lado da sombra. Eu vou fazer mais ou Vou menos, deixar porque o não número do não WhatsApp para terminamos a quem casa quiser, ainda. tá? Esse quadro aqui que eu tô pintando já tá vendido. Será que eu... Já, esse foi vendido ao vivo na outra live. Então, esse aqui eu já tem dono. Fazer um fundão só aqui, nessa madeira aqui. Porque a gente tem que terminar a casa primeiro, para depois fazer o acabamento. Mas a gente já quer ver, né? Assim, pelo menos com a sombra aqui, a gente já sente aí o... Vamos colocar a luz. Deixa eu pegar um verde aqui. Você pode falar alguma coisa aí que você quiser, minha flor. Eu passei. Vou colocar um pouquinho de verde nesse cinza. Pra gente fazer um pouquinho de volume já aqui, né? O que é que você passou? Passei meu número, o número do celular, e tô É? aguardando se tem gente já falando comigo. Opa. Agora a gente vai fazer aqui um... Eu não terminei a casa no cantinho porque eu estava com a intenção de fazer umas folhas aqui. Então eu vou colocar aqui uma base meio de qualquer jeito por enquanto, só para a gente sentir já a paisagem. Então eu gosto de fazer assim. Colocar as tintas mais ou menos, porque a gente fica tendo uma visão abrangente daí. E com uma visão abrangente fica mais fácil da gente saber o que precisa arrumar, o que precisa ajeitar. Entenderam, gente? Tem uma razão para isso. Pode falar, ó. Não tem nada aqui. Quietinho. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer um vermelhão bem escuro, queimadão, e vamos trabalhar um pouquinho vamos dar uma reladinha no pincel lá no solvente, mas uma reladinha, gente. Uma reladinha. E aí a gente vai fazer aqui as linhas da telha, ó. Não pode tortar para cima nem para baixo, tem que estar acompanhando, tem que estar tudo paralelo, acompanhando as bordas. Qualquer coisa, usem uma régua. É, mas pode ser meio rústicozinho, assim, porque depois a gente vai vir com uma luz em cima. É E verdade. pouca tinta, porque a gente vai precisar de colocar uma luz, um claro em cima.
Não precisa se preocupar com o risquinho retinho, não, porque aqui é assim mesmo. É proposital ele ser meio borradinho assim mesmo. Depois vocês vão entender por quê. Dá aquela molhadinha lá para a tinta ficar um pouquinho mais lubrificadinha. Que acumula às vezes tela, né, gente? Tem semana que o Zé faz 2, 3 lives, aí vai acumulando as telas e a gente vende, tirando um pouquinho, já ganha um pouquinho do YouTube, um pouco do que a gente vende, então já ajuda, já tá bom demais comprar mais material para a gente fazer mais. É, gente, a gente tem que dar fim na tela, né? Às vezes aqui parece um doido e compra bastante, né? Já teve gente que comprou bastante quadro nosso. Faz tempo que não parece doido mais, né, mãe? É, amor. Saudade dos doidos que compravam aquele monte de quadro. Será que não vai ser hoje? Agora a gente vai pegar um pincelzinho menor um pouquinho. Vamos ver se esse aqui vai dar. A gente vai criar uma cor terroso, mais claro. Então nós vamos colocar aqui um vermelho. Vou pegar um pouco de branco ali. Como o branco tá sujo lá, então é assim mesmo que a gente quer, cor suja mesmo. A gente vai dar uma reladinha lá no solvente, né? Pra tinta ficar um pouquinho mais lubrificadinha. Ó, essa cor aqui. Ficou a cor que a gente queria já. Ficou tão bonito esse IP nessa cor e essa casinha assim cinza com a janelinha azul, amei. É, Tá agora lindíssimo. a gente vai fazendo aqui, ó. O jeito mais simples de fazer é esse. Claro, quem quiser fazer a telinha detalhadamente, pode. Só que demora, né? Então eu vou fazer do jeito mais simples, mais básico, porque e que fica bom, né? Porque também não adianta simplificar o negócio e ficar ruim. Ó, então a gente vai dar umas pinceladinhas assim, ó. Não cobrir totalmente o escuro, a gente tem que deixar aparecer o escuro. Entendeu? Esse é o jeito mais simples que tem que fazer um telhado e que fica bonito. Só que Obrigada, Shirley. essas tintas, essa pincelada não pode ser assim de pé, não. Ela tem que estar também paralela com as beiradinhas. Entenderam, gente? Ó, tem que estar assim, ó. Do jeito mais simplificadinho que todo mundo vai conseguir fazer. Claro, quem tiver experiência e quiser fazer aí as telinhas, tudo certinho, faz, né? Mas ele demora, né? A gente fica muito preso numa coisa, né? Sendo que tem meios assim mais simples e que causam um efeito bonito também. Não pode grudar uma linha na outra, não. Tem que, porque senão a gente não enxerga a profundidade. A gente tem que colocar uma linha, um risquinho pertinho do outro, mas não grudado. E também não pode se esquecer e começar a subir. Tem que estar todos inclinados na mesma inclinação. Tá vendo? Porque depois a gente olhando no geral, tá um telhado, coisa mais linda. É o sisteminha mais fácil que tem de fazer um telhado bonito e sem ser tão trabalhoso, né? Ó, aí começa. Não tá bonito, Val? Lindo. E a imagem, Val, tá ruim ou boa? Porque não deu tempo de configurar Muito nada. boa. Hã? Tá ótimo. Vê. Deixa eu ver. Tá bonito, né? Pronto, nós já temos aqui o telhadinho. O que mais nós podemos fazer? Vamos fazer aqui uns trincadinhos na parede.
Vamos fazer aqui um acabamentozinho, né? Olha lá, não tá pegando. Um pouquinho mais vermelho. Vou fazer uma telinha sobre a outra, assim. É umas pinceladinhas só. Só para não ficar aquela linha reta, né? Aqui, quem quiser fazer o telhão, também faz, mas eu não vou nem fazer o telhão. Aí aqui, quem quiser fazer uns coisinhas assim, ó, para dar uma sensação de telinha redondinha, ó. O rodapé. Não sei como é que é o nome, é o rodapé, né? Você vai dar só vai dar umas pinceladinhas, né? Quem quiser pegar um pincelzinho fininho e ficar fazendo os mínimos detalhes, Façam. Obrigada, Maroca. aí, um pouquinho que uma pinceladinha que a gente dá ali já faz uma grande diferença, né, Val? Uhum. Agora que nós já fizemos lá os telhadinhos, né, podemos vir na luz, né, da, da árvore, né? Essa luz nós vamos deixar um pouco meio acinzentada, mas vamos colocar um pouco de amarelo nele, desse cinza, para diferenciar bem mesmo do céu. Acho que nós vamos mostrar mais um pouco de mais um quadro, né, Val? Vamos. Porque tem vários quadros aí. Quarta-feira vai ter mais. Então vai lá, Val. Deixa eu mudar ali a câmera. Nós vamos mostrar mais quadro aqui. Eu tô ficando de pé aqui, tá meio baixo. Tá? Enquanto mostra os quadros, dá uma relaxada no músculo. Ué, doideira? Ah, tá. Mostra lá. Rapaz, aí. Um de É. rosas. Ó, dependendo do ângulo que a gente põe, que pega os Vira menos mais brilho. pra cá, assim, um pouquinho. Pro meu lado, vai virando para o lado daqui, Zé. Hã? Não, é assim, ó. Que jeito, tá parecendo bem. Não, tá parecendo bem. Tá. Ó, tá muito claro a imagem, né? Eu tô achando muito claro. Mas tá bonito assim mesmo. Quadro que a gente fez nas lives. Olha esse, natureza colhida para Ó. cozinha. Qual a média, Val, que você deu os preços? Esse daí tá 190, o da rosa também. Ó. Tô virando para lá pra cá para vocês poderem ver ele sem brilho, né? 170 esse. Bonito, hein? Esse quadro aqui faz tempo que tá aqui. Nós já vendemos e não sei por que não entreguemos. A pessoa acho que mudou de ideia e comprou outro. Não foi isso, ó? Foi. É bem bonito. Esse aí e este, ó, 150 cada um. Eles não são óleo, é acrílico. Não, aquilo ali é óleo, sim. Esse aqui é 150. Não, esse aqui não é óleo. Ó. Isso aqui é uma pintura meio soltinha aqui. Ainda falta até alguns detalhes que eu pedi pra fazer. Quem quiser é só me chamar no WhatsApp, tá, gente? Tem um aqui de pé amarelo, ó. Só que esse do IP amarelo não tem, ainda falta detalhe nele. Esse aqui não deveria nem estar aqui, Val. Não terminei esse aqui ainda. Mas quem quiser, determina. Aí quarta-feira a gente mostra mais. Qualquer coisa chama no Whats. Então é isso. Ah, meu café, eu esqueci de beber. Vamos mudar, né? Então é isso. Então vamos lá. Continuando aqui. Eu estava fazendo a luz da árvore. Um cinza com um pouquinho de amarelo.
destacar bem essa luz aqui desse lado, né? Vou pegar um pincel mais firme, que esse aqui tá muito molengo. Acho que isso aqui vai dar. Quem quiser fazer com uma espátula, pode, né? A gente vai fazer um tronco aqui meio manchado. Conforme vai vindo pra cá, a gente tem que ir acabando em nada, né? A luz, né? Não pode também ficar branquear todo o tronco, senão não dá vida, não dá volume. Feito isso, agora nós vamos fazer as folhas. Estou usando um verde esmeralda puro, porque eu quero que essas folhas aqui fiquem um pouquinho diferenciadas das outras. Porque se usar sempre o mesmo verde, fica feia a tela. Porque na natureza tem árvore de tudo quanto é cor. Tem árvore meio acinzentada, tem verde mais verde esmeralda, tem verde mais amarelado, tem de todo jeito. Daí a gente vai fazer aqui umas folhas ali, né? Isso aqui é o verde esmeralda ou é o cúprico? Verde permanente, nenhum nem outro. Mas pode ser qualquer verdão aí. Vocês podem até fazer com verde VC. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado para não deixar tudo com a mesma tonalidade de verde. Ô Val, eu não vou inaugurar o estúdio, mas não posso falar para eles o que eu estou fazendo? Pode. A gente vai fazer a live. Acho que semana que vem já. É quinta-feira. Eu vou trazer uma novidade para vocês. Quem é membro VIP vai. Quem não é, vai correr ser. Porque eu vou inaugurar um negócio que estou fazendo nem faz meses já. Especialmente para artistas. Para todo mundo. Vai ter a versão grátis e para quem é membro VIP vai ter mais, né? Eu tô doido para divulgar aquilo, mas só que não pode fazer antes da hora, né? Tô que nem zumbi, nem durmo direito, tanto lutar com aquilo. Não é, Val? Uhum. Tá, agora a gente vai pegar, fazer mais. Ô, louco. É quinta-feira que vai ser isso. Gatinho brincando. E ó, a gente vai pegar um branco agora. Olha, esse branco aqui tá muito duro. A gente vai fazer um verde mais claro agora. Sempre assim, a gente faz uma cor intermediária. Depois a gente faz o escuro, né? O claro, né? De verdade. Cadê teu celular, meu? Não sei, Val. Tava com você, não tava? Mas não tá debaixo do pano aí. Então vamos fazer aqui umas luzes. Pinceladinha agora não pode ser batidinha que nem lá. É diferente, é outra árvore, outra vegetação. E também nós não vamos fazer batidinho, pega o pincelão, tac, 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 porque nós estamos vendo uma vegetação que está em primeiro plano aqui. Então a gente enxerga as folhas. A gente também não pode fazer tudo quanto é árvore mesmo batidinho, né? Senão fica errado, gente.
Filmando, minha filha. Uhum. É isso, vamos pegar, vamos fazer um pouquinho mais escurinho, um pouquinho. Opa, tô fazendo fora da câmera. Aqui, ó. A gente vai fazer umas luzes, né? Aqui não pode ser tão clara porque tá por baixo, não tá diretamente na luz. Então a gente faz um pouco só. Quem quiser fazer, dar umas pinceladinhas menor, né? Pode. Aí nós já temos a visão quase que completa do quadro, né? Como que vai ficar. Bonito, né? Agora, gente, vamos fazer aqui uma vegetação aqui na beirada, aqui, ó. Que eu acho que eu vou fazer umas flores, né? Uma moita de flores. Será que eu faço hortênsia, Val? Delícias. Ó, opa, Roxinhas. não tem problema, ó. O pincel tá sujo de roxo, mas é isso mesmo que vai ficar bom. Aí a gente pega o amarelo e o verde, mistura com esse roxo aqui e dá tudo certo. Já fica queimadinho do jeito que a gente queria. Mais amarelado. O que eu estou fazendo aqui já é a sombra dessa moita, que eu vou fazer uns pés de flores aqui. Você vai colocar tinta. Enquanto não enche a tela de tinta, a gente não fica animado, né, gente? Aqui vai ser ó, a estradinha, né? Aqui vai ser onde vai ter a luz, a grama, né? Primeiro a gente faz um pouquinho a tinta, uma base meio escurinha. Pouca tinta, porque a gente vai vir com um amarelo daí, né? Se não fizer um fundo com pouca tinta, depois o amarelo não vai fazer efeito. Só que lembrando que esse pouca tinta não significa que é sem tinta, quase. Tem que estar cobertinho a tela de tinta. Cobrir as tramas direitinho da tela. É, tem que estar a tinta no limite. Cobriu certinho, não precisa faltar nem sobrar. Pincelzinho sim, cerda bem firme, para conseguir aí colocar as tintas com mais facilidade. Tá? Pronto, nós já temos aí a base, né? O fundo. Agora a gente vai pegar o pincel, vamos ver se esse aqui vai dar certo. Vamos ver se o molequinho aqui vai dar certo. Vamos ver qual que vai dar certo para nós fazer as luzes. Agora sim eu precisava de um amarelo clarinho. Tô com um pouquinho só. Eu ouvi dizer que a Val tem uma Deixa eu ver caixa. se tem ela aqui. Eu ouvi dizer que a Val tem uma caixa de tinta, né? Então nós vamos pegar, ó, pôr a tinta no pincel, tirar a tinta que está do um lado, deixar só de um lado. E o lado que está a tinta, a gente vai colocar pro lado de cima assim, ó. Ó. Quando a gente tira a tinta de um lado, então a gente coloca lá, um lado fica com tinta, no outro lado fica envolvido, ó. Entenderam? E a gente só dando, vai relando assim, ó. Vai batendo o pincel, mas sem bater no mesmo lugar, porque senão mistura tinta. Você colocou lá, a tinta pegou, coloca, vai bate em outro lugar já, ó. Pode ver que cada batida é num lugar diferente, ó.
Porque eu acho que eu vou dar uma nuance de verde. Tá muito amarelo também, né? É um verde bem clarinho. Vou dar uma reladinha lá no solvente. Mas uma reladinha só. Ainda tem, Não é relei tão solvente, é pouco. querosene. Relei tão pouco. Eu uso querosene, gente. Quem quiser usar o treventina, usa. Mas eu, aquilo lá, faz mal pra mim, é terrível. E o querosene, o óleo de linhaça eu não uso. Eu vou explicar por que que eu não uso. Quem quiser usar, pode usar. Mas o óleo de linhaça, ele não evapora. Ele fica na tela, ele seca ali. E daí, com o tempo, ele vai ficar amarelado. A tela da gente vai ficar amarelada. Então, como eu pinto já faz muitos anos, tem muitos quadros aí que a gente está vendo agora tudo amarelado. Então eu uso direto já o querosene, porque o querosene ele vai evaporar. É. Ele lubrifica ali na hora, depois ele evapora, ficando a tinta pura novamente. Isso vai facilitar para a gente colocar com mais facilidade na tela, né? Ó, esse aqui é o pincel de pelo do lobisomem. Pincel de pelo do lobisomem. Usa a tinta praticamente de um lado só. Mesmo dando certo o pincel, é bom de experimentar outros. Sabe por quê, gente? A gente tem que estar, né, buscando facilidade. Buscando meios de fazer o negócio render. Então nós vamos de molequinho agora. Esquece o molequinho. Não gostei, não. Ele dá certo, mas esse aqui está muito melhor. Aqui a gente vai fazer também umas flores aqui, mas antes disso a gente vai fazer um fundo. Não significa que o pincel com o leque não deu certo. É que tem pincel que ele dá tão certo que agiliza, a gente faz rápido aquilo. Então, a gente não pode cobrir totalmente, né, assim, o escuro, porque senão não dá profundidade, né? Não dá aquela suavidade, né? Aquela sensação de volume, né? Aqui também a gente vai fazer um pouco de luz, mas aqui não vou colocar Peraí, que branco. a Shirley está dizendo aqui que está difícil ver este lado que você está pintando. Dá para abaixar um pouco a pintura? Mas por como? Não pode mexer, vai desfocar, Não, mas Shirley. tá ocupando todinha a tela. É, tá certinho, não tem nada cortado. É assim, acho que ela queria que aproximasse um pouquinho mais da câmera. Ah, é que aqui tá bem na beiradinha, ó. Não tá fora da tela, mas tá bem na beiradinha. Então se eu erguer aqui um pouquinho, ó, ele sai fora. Mas eu vou erguer. Vamos O lado fazer. da moita, qual que é o lado da moita? Hum? Isso aqui? Então, aqui é só a beiradinha mesmo. Tá. Boa noite, Maurício. Boa noite, meu amigo. Então é isso. Agora, vamos puxar de volta aqui na beiradinha. Ó, tira, como que tá bem no cantinho, ó. A moitinha. Ó, bem no limite, ó. Vamos cobrir essa parte da moita, né? Vamos colocar esse verde esmeralda, mas nós vamos misturar com uma outra cor aqui para não ficar o verdão igual a de cima. Vamos misturar um pouquinho de vermelho. Nós vamos fazer uma manchona escura. Depois que a gente vai fazer a luz aí, né? Bibi Freitas, boa noite a todos. Vou ver amanhã na hora do almoço.
Mas Isso aí. está lindo. Obrigado. Obrigado, gente, por quem está assistindo aí. Obrigado pela presença. Wesley. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo like, Lili. Obrigado, gente, por tudo, pela presença, por like, por comentário, Participação. participação, tudo. Ó, a gente vai fazer mais ou menos aqui, uma moita aqui. Acho que não tem um pé de hortênsia nessa altura, né, Val? Tem. Tem? Uhum. Então agora a gente vai fazer pegar uma... Antes de fazer as pés de hortênsia, vamos fazer o acabamentinho ali da escadinha. Que nós não fizemos. Como nós estamos fazendo esse lado que é o lado que tem sombra, então nós não podemos fazer nada muito luminoso aqui. Aquela Boa noite, reladinha. Luan. Fazer duas pedras aqui. E aqui o caminhozinho. A gente vai fazendo assim meio de qualquer jeitão, mas colocando certo as coisas, né? Aqui mesmo a gente não pode fazer muita luz, que tá aí na sombra isso aqui. Céu aqui, bom. Então vocês têm que estar aí variando de pincel, porque nem todos os pincéis, mesmo que seja um pincel às vezes novinho, às vezes para aquilo que a gente vai fazer, ele não serve. E vai chegar aqui na estradinha, só que a gente está fazendo um lado de sombra, então tem que escurecer tudo isso. A gente faz aqui, ó, amarelo, vermelho e um pouquinho de preto aqui, ó. A gente já cria uma cor meio de terra aqui escura. Boa noite, Disse. Dirce, Uhum. boa noite, Dirce. Obrigado, Dirce, pela presença. Tá ficando bonito, ó? Tá achando bonitaço? Aqui nós já vamos fazer aqui a beiradinha aqui do... Tá lindo, meu amor. Já vamos fazer a sombrinha do gramado aqui. Hoje o pincelzinho tá indo, né? Rápido. Vocês estão vendo? Pois é, eu tô com dor nas costas aqui. Mesmo assim eu tô animado, porque tá indo dando tão certo, né? Boa noite, Fátima. Agora que nós vamos fazer aqui o chão, né? Quando eu dou aquela reladinha lá no solvente, é uma reladinha só, gente. Não é para deixar a tinta aguada demais, não. Ela tem que estar assim, ó, sem escorrer. Eu ia fazer um caminho de pedra aqui, mas eu resolvi fazer de terra mesmo. A gente passa umas pinceladas meio manchando, assim, sabe? Não pode tão esfregar, deixar tão misturadinho. A gente tem que deixar pinceladinha soltinha. Agora a gente vai pegar o pincel de pelo de lobisomem. Pincel de pelo de lobisomem não pode faltar. Ainda tem cavalinho esse quadro aqui. Não é um quadro para pouco, não. Mas a gente vai fazer o que dá hoje, né? Aqui a gente já começa a fazer uma luz. Aqui a gente faz só um pouquinho, porque aqui é a sombra daquele lá, né?
Essa sombra aqui acho que tem que levar pra lá. Porque tem uma árvore aqui, né? Amarelo indiano, amarelo limão com um pouquinho de ocre. A gente põe um pouquinho de branco para deixar clarinho, para não ficar muito amarelo demais, né? A gente vem fazendo as graminhas, ó. Só relando o pincel, ó. Aqui, ó, eu não acabei aqui porque eu quero fazer uns matos aqui, umas moitas, né? Maior. Não quer mostrar mais quadro? Tem mais aí para Vamos, mostrar? tem. Ainda tem mais quadro para nós mostrar para vocês. Não acabaram. Para quem chegou depois, hoje estamos fazendo uma promoção de quadros, É, tá? hoje não é o Black Friday dos quadros. Não é isso? É, vamos mostrar novamente. Mostra tudo agora, vó. É, Vou mostrar todas as telas que tá aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a outra câmera aqui. Tela baratinho, né? Estão vendendo hoje. Cadê essa coisa aqui? Vamos lá. Essa daqui, vó, não sei por que te pegou, ela tá sem acabar. mas é só Olha, terminar. está sem acabar, mas quem quiser, a gente termina. Pode ver que tá pintado só no meio. Porque o dia que eu fiz uma live, isso aqui eu fiz no TikTok. E o TikTok a câmera não pega nas beiradas. Tá botando do outro lado. Esse daqui tá um pouquinho mais solto, tinta acrílica. Essa aqui não é tinta óleo, não. Deixa eu ver se mais perto parece bem. Quanto que é cada um? Como é que é? 170, Na média, 180. dos máximo duzentão. Não é isso, Val? É, Aqui a tela também é branca, a imagem essa está muito daqui tá clara. tão linda, ó. Eu amo essa tela aí. Mas a tela é um pouquinho mais, pintura um pouquinho mais forte. Ó. Eu fico virando assim porque para vocês verem sem brilho. Tem lugar que pega brilho. Essas são todas 40 por 60. Ó, porque Todas pelo jeito foram que feitas vira, ao pega brilho. vivo. Aí, ó. Tem hora que fica certinho. Essa daqui é a minha preferida, ó. Eu vou comprar ela de mim, ó. Ó, gente. Bonito demais, né? Essa aqui tá maravilhosa, olha. Essa aqui é uma pintura um pouquinho mais soltinha, pincelada mais à vontade, sem muito alisar. Nós fizemos na live esse tempo atrás, quem quiser ver aí que não viu, só ir lá, procurar. Mais uma 40, 50 por 70. Olha que linda essa. Essa aqui é a maior, né? Tá aí, É, da turminha ali, essa aqui é a maior. essa aqui do IP amarelo também é o mesmo tamanho. É, né? Uhum. Ó, tem hora que não pega brilho, ó. A Mônica tá passando o contato aí no chat. Quem quiser alguma, é só me chamar. Tá Então bom? é Uma isso, ou povo. duas. Vamos continuar com a pintança. Tá bonito. Ainda tem que fazer a partinha. Vamos fazer as folhas aqui do negócio. Vamos fazer um verde bem claro agora aqui. Mas puxando um pouquinho para essa. A cor, as folhas do pé de hortênsia, ele é mais amarelado ou mais não é mais? Ou é mais As assim? folhas é um verde bem natural. Vê lá, se é esse.
A gente vai sugerir umas folhas aqui. Não, esse aí tá um pouco azulado, né? Põe um pouquinho mais de preto aí, ou marrom, sei lá. Queimar ele? Esse escurece um pouquinho Sim. mais. É, A gente vai sugerir as folhas aqui. Os lados da sombra aqui. Sônia Garcia, boa noite, amada. Val e Zé Arantes. Vocês são maravilhosos. É a esposa do Júnior Garcia. Ai, que Hum, fofa. Um beijo, meu amor. Você também é maravilhosa, viu? é só te chamando de maravilhoso, a gente chama peitinho ali de orgulho. A gente chama peitinho de orgulho, né, Val? É. E aí, Obrigado pela presença também, viu? vamos fazer aqui já a parte superior da escadinha, da pedra, né? Obrigada, Milson. Então, gente, quinta-feira vai ter novidade, gente. Vou lançar um treco aí que vocês vão ficar. Quem vai gostar é o Júnior, hein? Nossa, é mesmo, o Júnior que gosta desse tipo de coisa. É uma coisa maravilhosa que eu lutei para fazer. Deu o que ver para conseguir, mas valeu a pena. Ô Zé, pinta logo aquele carrinho, não? Calma, Val. Antes de fazer o carrinho, tem que fazer lá embaixo dele, a parede aqui, porque ele vai ficar na frente, né? Ah, tá bom. Inclusive, eu tô também querendo fazer ele. A gente vai dar uns contrastes aqui, umas coisas, né? Porque essas casinhas, tudo aqui mesmo, ó, vamos tampar esse buraco. A gente não vai terminar ainda esse quadro hoje, porque é muita coisinha ainda para fazer. Mas, ó, eu vou falar pra Mônica marcar um dia que eu vou fazer live terminando o quadro. E é bom esse negócio de falar pra marcar a live, porque aí, gente, tá marcado, aí não tem mais jeito, tem que fazer. A gente tá morrendo de preguiça, mas tem que fazer. Hoje mesmo eu tava assim. Falei, Mônica, você já marcou a live? Porque eu fui cortar pau no mato hoje, né? Vamos cortar pau no mato hoje, né, Val? Uhum. E cansei, deu uma dor de cabeça, deu não sei o que, tá. Oi, Inês, eu vou passar aqui o número para você, tá? Vou botar aqui no chat. Então, gente, daí a Mônica falou, já marquei, já compartilhei. Tá bom, então. Corri na farmácia, comprei lá uns comprimidinhos lá, uns negócios lá e manda, vai. Você vai sugerir uma portinha bem reba aqui. É uma casinha assim, simplinha, né? Você vai fazer uma diferença, um contraste de sombra aqui. Depois a gente pega aí um pincel mais durinho. Pega aí a tintinha azul. Cadê o azul? Será que é esse aqui? Não. Ué, será que eu não peguei o azul? Um azul agora intermediário. Não é o azulão, mas é um azul com cinza. Pode ver que eu estou misturando aqui com preto. Para não ficar tão azul. E a gente vai fazer aqui agora muito claro. Quero que escureça um pouquinho mais. É um azul acinzentado. Eu quero. Não quero um azul purão, não. Isso aqui. Aí a gente vem trazendo aqui, ó. Como se fosse esta tabuinha. Pode ver que eu estou colocando uma altura para baixo só. Porque lá em cima é o lugar da sombra, né?
querendo falar alguma coisa, vó? Não. E não precisa alisar tanto não, gente. É uma pinturinha assim, mais soltinha. Ultimamente eu tô gostando de pintar assim. Uma coisa sem tanto ilustrar, né, Val? É. Só que nem por isso ela é mal feita. Ela tem que estar certa, tem que estar com luz, tem que estar com sombra, perspectiva, proporção. Não significa que uma pinturinha mais soltinha é de qualquer jeito, não é não. Então vamos fazer aqui uma ripinha. Aqui também. Aqui, aqui. Agora a gente vai fazer uma luzinha aí, como se fosse uma ripa, né? Uma madeira. Imagine uma casa com essa árvore na frente, não é, Alda? A gente imagina um fogãozinho de lenha lá atrás, na cozinha. Tá vendo? Uma janelinha que a gente vê que é coisa do interior mesmo, lá do sitião mesmo. Agora a gente vai dar um acabamentozinho nas beiradinhas, onde está faltando, fazer um buraquinho aqui, ó, para dizer que tá rústico o negócio. Aqui ó, vai aparecer essa parte aqui, porque a carrocinha, a Val tá fissurada de vontade de ver essa carroça logo. E eu vou só de birra agora, eu vou deixar a carrocinha pro ultiminho. Ai, vou embora então. Agora eu vou fazer umas luzinhas aqui, uma corzinha diferenciada um pouquinho, pra gente dar uns toques assim nas paredes, para não ficar muito chapado, né? Como se tivesse aí pintado de branco com calma, depois com o tempo saiu a tinta, né? Ficou assim, ó. E essa cor tem que ser a mesma cor que tá aqui, só que daí, claro, né? Então a gente vai dar umas pinceladinhas assim pra gente deixar a parede rústica. Quem quiser fazer até uns tijolinhos à vista ali, será que eu faço, Paulo? Acho que não, né? Não, não mexe não, não é tão bonito assim. Agora vamos voltar aqui para hortênsia. Ai, cadê o pincel que tava? Isso aqui é esse? Então, pessoal, falando novamente, quinta-feira vai ter uma novidade que eu duvido, todo mundo vai amar. É uma coisa que não é só no dia, não, é uma coisa que vai estar pronto lá para todo mundo. Vamos lá. Fazendo aqui uma sujeirinha que a minha avó falou. Boa noite, Tereza. Estamos bem. Antônia Cardoso, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que hora que era? 9h20. 9h20? Só que foi 9h30, né? Para. Eu tô de pé, tá doendo minhas costas, mas eu tô teimoso aqui porque o Zé quer fazer. Eu vou fazer. Nós fomos pro mato atrás de pau. Pois é, gente. Madeira. Eu pensei que eu tava fodão ainda. Fui pro mato lá, serrar pau, velho, lá, pra trazer que nosso pé de uva caiu, cachorro. A chuva foi tão forte e o pé de uva tá tão carregado, Não tão suportou o pesado que caiu. peso da chuva e o peso das uvas, que deu muita carga. E aí, nós só não tinha pau para fazer uma gambiarra por enquanto, né? Porque depois a gente vai
Arrumar um parreirar bem bonito, mas uma emergência, né, Lão? Uhum. Deixa eu escurecer bem aqui embaixo, que aqui é a parte onde está mais escondido mesmo da luz. Aí fui lá com o serrotão, serra daqui, serra dali, tudo metido, achando que estava abafando. Ao que cheguei aqui eu já senti dor nas costas, dor de cabeça, e não sei o quê. E uma coisa. Eu falei, acho que tomar um banho vai melhorar. Tomei banho que é nada. Não adiantou é nada. Então, olha, pode marcar aí a live. Acho que é numa sexta-feira, né, Val? Uhum. Aí eu vou fazer uma live, vou pegar os quadros que tá assim inacabado aqui. Tem bastante quadro aqui precisando dar aqueles toques, aqueles final. E a gente vai fazer o acabamento dos quadros. Vai ter bastante quadro. Fazer uma live light, né, vai? Ó, esse dia que vai ser o dia que eu vou contar um monte de piada, tontice. Que o povo tá com saudade das tontices, né, Val? Então, Vai ser uma live de tontice. De tontice não, vai ser uma live light, né? Então, nós fizemos uma moita aqui. Para fazer essa moita, eu usei um pincel chato, de língua de gato que fala, Val. uhum. Redondinha a ponta. Língua de gato. Agora a gente vai pegar o pincel de. Eu acho que o pincel de pelo do lobisomem agora que vai dar certo para fazer. Aí. Ainda tem todo esse canto aqui. É, o quadro ainda tá. Tem bastante coisa. Cavalinho, a carrocinha. Eu vou dar uma pincelada, uma pintada mais ou menos aqui nas hortênsias. Fazer a parte, ó, azul fitocianina com um pouco de magenta. Pra gente conseguir uma corzona escurona, ó. A gente vai pegar o pincel, dar uma conchadinha assim pra deixar meio forma redonda, né? Tá pegando o brilho, né? Mas tá bom. Depois a gente pega um branquinho. Só que eu acho que não é essa cor aqui não. Essa cor que a gente vai fazer agora é uma cor, um azulzinho mais puro. Vamos pegar um branquinho aqui, vamos ver se já sai com tinta branca nesse tubo aqui. A gente vai fazer assim agora, a gente vai misturar esse azul claro com esse cianina. Só de um lado, ó. Do lado da tinta para cima. E a gente vem dando aquela pincelada por sobre o escuro, ó. Não tampa o escuro, não, porque senão acaba o volume, né? Depois a gente volta fazendo mais um pouco de esfolha por cima para fazer com que fique na frente, né? Umas na frente das folhas, quer dizer, na frente da hortênsia, umas folhas. Ó, simplesmente, do jeito que bate o pincel, dependendo do jeito, não precisa fazer mais nada. Gostou, Val? Uhum. Ó, você pode ver que com duas pinceladas você faz um cacho de hortênsia. Claro que não, não é uma coisa realista. A gente está fazendo, assim, como falei, a gente está deixando um pouquinho mais
soltinha a pintura. Daí para tirar o arredondado muito exagerado, a gente dá mais uma ajeitadinha, ó. E essa aí já é a base. Depois no finalzinho tem o acabamento geral, né? Onde a gente vai detalhar tudo. Agora eu vou fazer um fundo da carrocinha. A gente vai fazer uma cor ocre, só que escuro, porque a carrocinha está na sombra, né? Então a gente vai fazer o lado da carrocinha, dessa carrocinha aqui, o lado que está na sombra. É uma carroça que parece uma caixa. É feio, caramba, essa carroça aqui. Eu tava olhando que eu até tava pensando em fazer a nossa carroça mesmo, a brasileira. Você vai mostrar mais quadro, Val? Daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar todas as telas novamente. Acho que já tá na hora, ó. Um pouquinho. Vamos passar o fundo aqui. Ainda tem cavalinho, tem um punhado de coisa aqui, gente. É uma tela bem bonita. Deixar mais ou menos básico já pronto aqui da carrocinha. Assim, ó. Tipo, deixar só meio que rascunhado, né, Val? Uhum. Parecendo um carrinho de vender sorvete, né, Val? Grandão, né? É. Mas depois a gente vai fazer as tabuinhas e tal, e vai ficar parecendo mais ainda. Daí que vai parecer. É um rascunho por enquanto. Aí a gente vai fazer, ó, a luz, vai pegando a carrocinha. De novo. Uhum. O que aconteceu mesmo, Val? Aquele negócio tá muito podre. Tem uma torneira de centro que pode fechar. Acho que tem, né? Só que eu não sei, né? Quem sabe onde está essa torneira é meu irmão. Então nós vamos fazer assim, ó. Aqui, nós vamos fazer o viral como se a casa estivesse projetando uma sombra na carrocinha. Que a luz está pegando aqui, né? Ela vai pegar a ponta aqui na carrocinha. Acho que agora nós vamos mostrar os quadros, né, Val? Uhum. Então, gente, por hoje a pintura é isso. Eu vou marcar aí a live para terminar os quadros. Esse quadro aqui, acho que dá para fazer mais uma live nele, né, Val? Porque ainda tem bastante Não, coisa. não, em live não. Esses detalhes aí, você faz um vídeo e poxa. Não, eu podia fazer o Mônio marcar uma live para nós fazer uma live extra aí. Nós fazer esse outro. Tem muita coisa, mas já tá ficando bem bonito, gente, ó. Não tem mais, o pessoal já foi um bocado embora. A gente já mostrou. Quem assistir a live depois vai ver os que ficaram e me chama, que o contato tá lá também, né? Não precisa mais. Não precisa mostrar o quadro mais? Não.
Então tá bom, gente, ó. Ficamos por hoje aqui. 1h30 de live, a hora que a gente faz mesmo. Deixa eu ver se tem alguém aqui no. Não. Alô. Humberto Magatim. Boa noite, meu amigo Humberto. Sempre aqui presente. Obrigado pela sua presença. Parece que tem um ar antes aqui, deixa eu ver. Ah, é. Zé Arantes está ficando lindíssimo, é magnífico. Obrigado, meu amigo. Não, é Alda Leme, minha amiga. Sônia Garcia, boa noite, minha linda Shirley. Alda Leme, oiê, sábio. Mônia, entre. Pessoal, antes de fechar a live aqui, nós temos um grupo no Telegram onde vai colocar os riscos dos quadros. Tudo quanto é risco a gente coloca lá. Risco em PDF. Então, o nome do grupo é Fábrica de Artes, lá no Telegram. Já tem mais de 200 pessoas no grupo. E é onde você pode mostrar suas artes também. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, a Mônica vai colocar aí o link aí. Eu vou preparar o risco desse aqui. Eu não preparei ainda porque ainda está muito cru o quadro, mas agora já vai dar. Já vai dar para a gente fazer. Então ficamos assim. Até a próxima. Tem bastante coisa aqui para fazer. Mas eu vou fazer. Talvez na live que a Mônica vai criar aí para nós fazer os acabamentos. E quinta-feira, então, a gente vai começar uma outra paisagem com uma novidade para vocês, tá bom? No mais, boa noite a todos, dorme com Deus. Não vai mostrar Boa nem? noite, meus amores. Até a próxima, até quinta, se Deus quiser.